Grande Arcano, ou O Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, editora Pensamento. Segunda parte, capítulo 9, O Movimento Perpétuo. O movimento perpétuo é a lei eterna da vida. Em toda parte se manifesta, como a respiração no homem, por atração e repulsão. Toda ação provoca uma reação, toda reação é proporcional à ação. Uma ação harmoniosa produz sua correspondente em harmonia. Uma ação discordante necessita de uma reação em aparência desordenada. Porém, na realidade, equilibrante. Se opuserdes à violência, perpetuais a violência. Porém, se à violência opuserdes a força da brandura, fazeis triunfar a brandura e destruís a violência. Há séries de verdades que parecem opostas umas às outras, porque o movimento perpétuo as faz triunfar cada qual por sua vez. O dia existe e a noite também existe. Eles existem simultaneamente, porém não no mesmo hemisfério. Há sombra no dia, há clarões na noite, e a sombra, no dia, torna mais patente o dia, como os clarões na noite fazem a noite parecer mais escura. O dia visível e a noite invisível só existem assim para os olhos. A luz eterna é invisível aos olhos mortais e enche a imensidade. O dia das almas é a verdade e a noite para elas é a mentira. Toda verdade supõe e necessita de uma mentira por causa do limite das formas, e toda mentira supõe e necessita uma verdade nas retificações do finito pelo infinito. Toda mentira contém uma certa verdade que é a precisão da forma, e toda verdade está para nós envolta em certa mentira que é o finito da sua aparência. Assim, é verdade ou somente provável que exista um imenso indivíduo ou 3 indivíduos que fazem apenas um, o qual é invisível e recompensa os que o servem deixando-se ver por eles.
está presente em toda parte no inferno, onde tortura os condenados, privando-os da sua presença, quer a salvação de todos e dá sua graça eficaz a um pequeníssimo número, impõe uma lei terrível, permitindo tudo o que pode tornar duvidosa a sua promulgação. Existe semelhante Deus? Não, certamente que não. A existência de Deus afirmada sob esta forma é uma verdade disfarçada e completamente envolta em mentiras. Devemos reconhecer que tudo existiu e existirá? Que a substância eterna basta para si mesma, estando determinada a forma pelo movimento perpétuo, que assim tudo é força e matéria, que a alma não existe, o pensamento sendo apenas o trabalho do cérebro, e Deus não sendo mais que a fatalidade doente? Não, certamente, porque esta negação absoluta da inteligência repugnaria até aos instintos dos animais. É evidente que a afirmação contrária necessita a crença em Deus. Manifestou-se este Deus fora da natureza e pessoalmente aos homens, e impôs-lhes ideias contrárias à natureza ou à razão? Não, certamente, porque o fato desta revelação, se existisse, seria evidente para todos. E além disso, embora o fato de uma manifestação exterior proveniente de um ente desconhecido fosse de uma incontestável realidade, se este ente se mostrou em contradição com a razão e a natureza que vem de Deus, não poderia ser Deus. Moisés, Maomé, o Papa e o grande Lama dizem que Deus falou a cada um deles à exclusão dos outros e disse a cada qual que os outros eram mentirosos. Mas então, são todos mentirosos? Não. Enganam-se quando se dividem e dizem a verdade quando concordam. Porém, falou-lhes Deus ou não? Deus não tem boca nem língua para falar à maneira dos homens. Se fala, é nas consciências, e todos nós podemos ouvir sua voz. É Ele que aprova em nossos corações a palavra de Jesus, a de Moisés quando é sábia, a de Maomé quando é bela. Deus não está longe de cada um de nós, diz São Paulo, pois é nele que vivemos, nos movemos e estamos. Felizes dos corações puros, disse o Cristo, porque verão a Deus. Ora, ver a Deus, que é invisível, é senti-lo na sua consciência, é ouvi-lo falar no seu coração. O Deus de Hermes, Pitágoras, Orfeu, Sócrates, Moisés e Jesus Cristo é um único e mesmo Deus e falou a todos. Cleanto de Licos era inspirado como Davi, e a lenda de Krishna é tão bela como o Evangelho de São Mateus. Há admiráveis páginas no Alcorão. Porém, na teologia de todos os cultos, há outras que são estúpidas e horrorosas. O Deus da Cabalá, de Moisés e Jó, o Deus de Cristo, Orígenes e Sinésio, não pode ser o dos autos de fé. Os mistérios do cristianismo, como os entendem São João Evangelista e os sábios padres da Igreja, são sublimes. Porém, os mesmos mistérios explicados, ou antes
tornados inexplicáveis pelos Garaços, Escobar e Veiô, são ridículos e imundos. O culto católico é esplêndido ou piedoso, conforme os padres e templos. Assim, podemos dizer com igual verdade que o dogma é verdadeiro e falso, que Deus falou e não falou, que a Igreja é infalível e se engana todos os dias, que ela destrói a escravidão e conspira contra a liberdade, que eleva o homem e o embrutece. Podemos encontrar admiráveis crentes entre aqueles a que ela chama de ateus, e ateus entre aqueles que passam para ela como crentes. Como sair dessas contradições flagrantes? Lembrando-nos que há sombras no dia e clarões na noite, não esquecendo de colher o bem que muitas vezes se acha no mal e guardando-nos do mal que pode misturar-se com o bem. O Papa Pio IX deu, sob o nome de sílabos, uma série de proposições que condena e cuja maioria parece ser incontestavelmente verdadeira no ponto de vista da ciência e da razão. Contudo, cada uma destas proposições contém e encobre um sentido falso que é legitimamente condenado. Devemos, por isso, renunciar ao sentido verdadeiro e natural que apresentam à primeira vista? Quando a autoridade joga o esconde-esconde, procure-a quem quiser, pois, por nossa parte, basta-nos reconhecê-lo quando se mostra. O inteligente bispo de Orleans, o belicoso senhor Dupanloup, provou, opondo o Papa a si mesmo, que os sílabos não significa e não poderia significar o que parece dizer. Se for um logogrifo, vamos adiante, pois não somos iniciados nas profundezas da corte de Roma. Quão grandes verdades estão escondidas sob fórmulas dogmáticas obscuras, em aparência até o ridículo mais completo. Querem exemplos? Se contassem a um filósofo chinês que os europeus adoram como sendo o Deus Supremo dos universos, um judeu morto pelo último suplício, e que pensam ressuscitar todos os dias este judeu que comem em carne e osso, sob a forma de um pãozinho, o discípulo de Confúcio não teria alguma dificuldade a crer capaz destas enormidades, povos que, aos seus olhos, é verdade, são bárbaros, mas, enfim, não são completamente selvagens. E se acrescentarmos que este judeu nasceu pela incubação de um espírito, cuja forma é a de um pombo, e que é o mesmo Deus que o judeu, de uma mulher que antes e durante o parto tinha ficado material e fisicamente virgem, crede vós que o seu espanto e o seu desprezo não iria até ao desgosto? Porém, se retendo-o pela manga, lhe gritássemos aos ouvidos que o judeu Deus veio ao mundo para morrer pelos tormentos, a fim de aplacar seu pai, o Deus dos judeus, que achava que não era bastante judeu e que, na ocasião da morte do seu filho, aboliu o judaísmo que ele próprio tinha jurado que devia ser eterno, não ficaria ele em verdadeira cólera? Todo dogma, para ser verdadeiro, deve ocultar sob uma fórmula enigmática
um sentido eminentemente razoável. Deve ter duas faces, como a cabeça divina do Zohar, uma de luz e outra de sombra. Se o dogma cristão, explicado no seu espírito, não fosse aceitável para um israelita piedoso e esclarecido, era preciso dizer que este dogma é falso, e a sua razão é simples. É que, na época em que o cristianismo se originou no mundo, o judaísmo era a verdadeira religião, e que o próprio Deus rejeitava. Devia rejeitar e deve rejeitar sempre o que esta religião não admitia. É, pois, impossível que possamos adorar um homem ou uma coisa qualquer. Devemos estar presos, antes de tudo, ao teísmo puro e ao espiritualismo de Moisés. A nossa comunicação dos idiomas não é uma confusão da natureza. Adoramos Deus em Jesus Cristo e não Jesus Cristo em lugar de Deus. Acreditamos que Deus se revela na própria humanidade, que está em todos nós com o Espírito do Salvador, e isto, certamente, nada tem de absurdo. Acreditamos que o Espírito do Salvador é o Espírito de caridade, o Espírito de piedade, o Espírito de inteligência, o Espírito de ciência e de bom conselho. E, em tudo isto, nada vejo que se assemelhe ao fanatismo cego. Os nossos dogmas da encarnação, da Trindade e da redenção são tão antigos como o mundo, e até provém desta doutrina oculta que o mosaísmo reservava para os seus doutores e seus padres. A árvore da Sefirot é uma exposição admirável do mistério da Trindade. A queda do grande Adão, esta concepção gigantesca de toda a humanidade decaída, exigirá um reparador não menos imenso, que deverá ser o Messias. Porém, se manifestará com a brandura da criancinha que brinca com os leões e chama a si os pombinhos. O cristianismo, bem compreendido, é o mais perfeito judaísmo, menos a circuncisão e a servidão rabínica, mas a fé e a caridade numa admirável comunhão. Está bem averiguado hoje pelas pessoas instruídas que os sábios egípcios não adoravam nem os cães, nem os gatos, nem os legumes. O dogma secreto dos iniciados era precisamente o de Moisés e o de Orfeu. Um só Deus universal, imutável como a lei, fecundo como a vida, revelado em toda a natureza, pensando em todas as inteligências, amando em todos os corações, causa e princípio do ente e dos entes, sem confundir-se com eles, invisível, inconcebível, porém existindo com certeza, porque nada poderia existir sem ele. Não podendo vê-lo, sonharam-nos os homens, e a diversidade dos deuses não é mais que a diversidade dos seus sonhos. Se não sonhas como eu, serás eternamente reprovado, dizem uns aos outros os padres dos diferentes cultos. Não raciocinemos como eles. Esperemos a hora do despertamento. Sob o título que Micheleja lançou à publicidade, podia-se fazer um belíssimo livro.
Seria uma concordância da Bíblia, dos Puranas, dos Vedas, dos livros de Hermes, dos hinos de Homero, das máximas de Confúcio, do Alcorão de Maomé e até dos Edas dos escandinavos. Esta compilação, cujo resultado seria certamente católico, poderia chamar-se legitimamente a Bíblia da humanidade. Em vez de fazer tal trabalho, este velho, muito galante e atraente, indicou-o somente e esboçou ligeiramente o seu prefácio. A religião, na sua essência, nunca mudou. Porém, em cada idade, como cada nação, tem seus preconceitos e seus erros. Durante os primeiros séculos do cristianismo, cuidavam que o mundo ia acabar e desprezavam tudo o que embelezava a vida. As ciências, as artes, o patriotismo, o amor da família, tudo caía em ruínas. Depois veio a loucura das disputas teológicas e os cristãos se degolavam mutuamente por causa de palavras que não entendiam. Na Idade Média, a simplicidade dos evangelhos deu lugar às argúcias da escola e as superstições popularam. A Renascença, o materialismo reapareceu. O grande princípio da unidade foi desconhecido e o protestantismo semeou no mundo igrejas de fantasia. Os católicos foram sem misericórdia e os protestantes foram implacáveis. Em seguida veio o sombrio jansenismo, com seus dogmas espantosos. O Deus que salva e condena por capricho, o culto da tristeza e da morte. A revolução impôs a liberdade pelo terror, a igualdade a golpes de machados e a fraternidade pelo sangue. Seguiu-se uma reação covarde e pérfida. Os interesses ameaçados tomaram a máscara da religião e o cofre fez aliança com a cruz. É ainda aqui que estamos. Os anjos da guarda do santuário são substituídos por zuavos, e o reino de Deus, que sofre violência, resiste à violência na terra. Não mais com desprendimento e preces, porém com dinheiro e baionetas. Judeus e protestantes aumentam o dinheiro de São Pedro. A religião não é mais uma coisa de fé, é uma questão de partido. É evidente que o cristianismo ainda não foi compreendido e que, enfim, reclama seu lugar. É por isso que tudo cai e tudo cairá enquanto não ficar estabelecido em toda a sua verdade e em todo o seu poder para fixar o equilíbrio do mundo. As agitações que atravessamos não têm, portanto, nada que perturbe. Elas são o resultado do movimento perpétuo que derriba tudo o que os homens querem opor às leis da sua eterna balança. As leis que governam o mundo regem também os destinos de todos os indivíduos humanos. O homem nasceu para o descanso, porém não para a ociosidade. O descanso para ele é a consciência do seu próprio equilíbrio, porém não pode renunciar ao movimento perpétuo, porque o movimento é a vida. É preciso obedecê-lo ou dirigi-lo. Quando o obedecemos, ele nos destrói. Quando o dirigimos, ele nos regenera. Deve haver equilíbrio e não antagonismo entre o espírito e o corpo.
As sedes insaciáveis da alma são tão funestas como os apetites desregrados da carne. A concupiscência, longe de acalmar, irrita-se pelas privações insensatas. Os sofrimentos do corpo tornam triste e impotente a alma, e ela só é verdadeiramente rainha quando os órgãos, seus súditos, estão perfeitamente livres e apaziguados. Há equilíbrio e não antagonismo entre a graça e a natureza, porque a graça é a direção que o próprio Deus dá à natureza. É pela graça do Altíssimo que as primaveras florescem, que os verões produzem as espigas e os outonos as uvas. Por que, pois, desprezaremos as flores que encantam os nossos sentidos, o pão que nos sustenta e o vinho que nos fortifica? O Cristo nos ensina a pedir a Deus o pão de cada dia. Peçamo-lhes também as rosas de cada primavera e as sobras de cada verão. Peçamo-lhes para cada existência um honesto e sincero amor. Há equilíbrio e nunca deve haver antagonismo entre homem e mulher. A lei de união entre eles é o devotamento mútuo. A mulher deve cativar o homem pela atração e o homem emancipar a mulher pela inteligência. É este o equilíbrio inteligente fora do qual cai-se no egoísmo fatal. Ao aniquilamento da mulher pelo homem corresponde o aviltamento do homem pela mulher. Fazeis da mulher uma coisa que se compra, ela se encarece e vos arruína. Fazeis dela uma criatura de carne e lama, ela vos corrompe e vos suja. Há equilíbrio, e não poderia haver antagonismo real entre a ordem e a liberdade, entre a obediência e a dignidade humana. Ninguém tem direito ao poder despótico e arbitrário. Não, ninguém, nem mesmo Deus. Ninguém é senhor absoluto de outrem, nem mesmo o pastor é, assim, o senhor do seu cão. A lei do mundo inteligente é a tutela. Aqueles que devem obedecer só obedecem para seu bem. Dirige-se à sua vontade sem subjugá-la. Pode-se comprometer sua vontade, porém não aniquilá-la. Ser rei é devotar-se para proteger os direitos do rei contra os do povo. E quanto mais poderoso é o rei, tanto mais verdadeiramente livre é o povo. Porque a liberdade sem disciplina e sem proteção é a pior das servidões. Torna-se então a anarquia, que é a tirania de todos no conflito das facções. A verdadeira liberdade social é o absolutismo da justiça. A vida do homem é alternada. Vigia e dorme alternativamente, mergulhado pelo sono na vida coletiva e universal. Sonha com sua existência pessoal, sem ter consciência do tempo e do espaço. Tendo entrado na vida individual e responsável, no estado de vigília, sonha com sua existência coletiva e eterna.
O sonho é o clarão na noite. A fé nos mistérios religiosos é a sombra que aparece no fundo do dia. A eternidade do homem é provavelmente alternada como sua vida e deve compor-se de vigílias e de sonos. Sonha quando crê viver no império da morte. Vigia quando continua sua imortalidade e se lembra dos seus sonhos. Deus, diz o Gênesis, enviou o sono para Adão e, enquanto ele dormia, tirou dele a Rava, a fim de dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. E Adão exclamou: esta é a carne da minha carne e os ossos dos meus ossos. Não nos esqueçamos que, no capítulo precedente, o autor do livro sagrado declara que Adão tinha sido criado macho e fêmea, o que exprime muito claramente que Adão não é um indivíduo isolado, mas é tomado pela humanidade inteira. Que é então esta Ravá, ou Eva, que sai dele durante o seu sono para lhe servir de auxiliar e que deve, mais tarde, levá-lo à morte? Não é a mesma coisa que a Maia dos indianos? O recipiente corpóreo, a forma terrestre que é a auxiliar, e como que a forma do espírito, porém que se separa dele, de onde ele se desperta e que chamamos a morte? Quando o espírito adormece, após um dia da vida universal, faz por si mesmo sua rava, lança ao redor de si sua crisálida, e suas existências no tempo são, para ele, apenas sonhos que o descansam dos trabalhos da sua eternidade. Sobe assim pela escada dos mundos, durante o seu sono somente, gozando durante toda a sua eternidade de tudo o que adquire de conhecimentos e de nova força nos seus ajuntamentos com a Maia de que deve servir-se, sem jamais tornar-se dela escravo. Porque a Maia triunfante lançaria na sua alma um véu que o despertamento não mais rasgaria, e por ter acariciado o pesadelo, ele estaria exposto a despertar-se louco, o que é o verdadeiro mistério da vida eterna. Quais entes são mais merecedores de lástima que os loucos? Todavia, a maior parte deles não sente sua espantosa infelicidade. Swedenborg ousou dizer uma coisa que, por ser perigosa, não nos parece menos tocante. Diz que os réprobos tomam os horrores do inferno por belezas, suas trevas por luzes e seus tormentos em prazeres. São como estes supliciados do Oriente, aos quais embriagam com narcóticos antes de entregá-los aos algozes. Deus não pode impedir a pena de atingir os violadores da sua lei, porém acha que já é muito a morte eterna e não quer acrescentar-lhe a dor. Não podendo desviar o chicote das fúrias, torna insensíveis os infelizes que elas vão castigar. Não podemos admitir esta ideia de Swedenborg, porque só acreditamos na vida eterna. Estes condenados, idiotas e alucinados, deleitando-se nas sombras infectas
e colhendo cogumelos venenosos que tomam por flores, parecem-nos inutilmente punidos, porque não têm consciência do seu castigo. Este inferno, que seria um hospital de corrompidos, é menos belo que o de Dante, abismo circular que se torna mais estreito à medida que se desce e que acaba, atrás das 3 cabeças da serpente simbólica, por um caminho estreito, de onde basta voltar para subir à luz. A vida eterna é um movimento perpétuo, e para nós, a eternidade não pode ser mais que a infinidade do tempo. Suponde que toda a felicidade do céu consista em dizer aleluia, com uma palma na mão e uma coroa na cabeça, e que, depois de 5 milhões de aleluias, se terá sempre de recomeçar, espantosa felicidade, mas, enfim, a cada aleluia, poder-se-á dar um número. Haverá um na frente, outro depois. Haverá sucessão, haverá duração. Enfim, será o tempo. Será o tempo, porque isto começará. A eternidade não tem começo nem fim. Uma coisa é certa, é que nada absolutamente sabemos dos mistérios da outra vida. Porém, é certo também que nenhum de nós se lembra de ter começado e que a ideia de não mais existir revolta em nós tanto o sentimento como a razão. Jesus Cristo diz que os justos irão ao céu e chama o céu a casa de seu Pai. Afirma que nessa casa há numerosos compartimentos, e estes compartimentos são evidentemente as estrelas. A ideia, ou, se quiserdes, a hipótese das existências renovadas dos astros não se afasta, pois, da doutrina de Jesus Cristo. A vida dos sonhos é essencialmente distinta da vida real. Ela tem suas paisagens, seus amigos e suas recordações. Possuímos nela faculdades que certamente pertencem a outras formas e outros mundos. Nela revemos entes amados que jamais foram conhecidos nesta terra. Nela encontramos vivos os que morreram. Sustemo-nos no ar, andamos sobre a água. Como pode dar-se nos meios em que o peso dos corpos é menor? Nela se falam línguas desconhecidas e encontram-se entes bizarramente organizados. Aí, tudo é cheio de reminiscências que não se referem a este mundo. Não seriam elas vagas recordações das nossas existências precedentes? Será só o cérebro que produz os sonhos? Porém, se ele os produz, quem, pois, os inventa? Muitas vezes nos espantam e nos fatigam. Qual é o calor ou góia que compõe os pesadelos? Muitas vezes parece-nos que cometemos crimes em sonho e somos felizes de nada ter a nos reprovar quando vem a hora de despertar. Seria o mesmo para as nossas existências veladas, para os nossos sonos sob uma coberta de carne?
Nero, despertando-se em sobressalto, poderia exclamar: Louvado seja Deus! Não fiz assassinar minha mãe. E tê-la-ia encontrado viva e sorridente junto a si, pronto a contar-lhe, por sua vez, seus crimes imaginários e seus maus sonhos. A vida presente parece, muitas vezes, um sonho monstruoso, e não é mais razoável que as visões do sono. Outras vezes, vemos nela o que não devia existir, e o que devia existir não existe. Parece-nos, às vezes, que a natureza faz extravagâncias e que a razão se debate sob um efialtes espantoso. As coisas que se passam nesta vida de ilusões e de vãs esperanças são certamente tão insensatas em comparação com a vida eterna como as visões do sono podem ser comparadas às realidades desta vida. Não reprovamos ao despertar os pecados que cometemos em sonho, e se forem crimes, a sociedade não nos pede conta, a menos que não se tenha realizado no estado de sonambulismo, como se, por exemplo, um sonâmbulo, sonhando que mata sua mulher, de fato lhe vibrasse um golpe mortal. É assim que os nossos erros da terra podem ter um eco em consequência de uma exaltação especial que faz viver o homem na eternidade antes que tenha deixado a terra. Existem atos da vida presente que podem perturbar as regiões da serenidade eterna. Existem pecados que, como dizem vulgarmente, fazem chorar os anjos. São as injustiças dos santos, são as calúnias que fazem subir até o ente supremo quando o apresentam como o déspota caprichoso dos espíritos e como o atormentador infinito das almas. Quando São Domingos e São Pio V enviaram cristãos dissidentes ao suplício, estes cristãos, feitos mártires e entrando pelo direito do sangue derramado na grande catolicidade do céu, eram acolhidos, sem dúvida, no número dos espíritos bem-aventurados com gritos de espanto e de piedade. E os terríveis sonâmbulos da Inquisição não teriam sido desculpados, alegando diante do juiz supremo as divagações do seu sono. Falsear a consciência humana, apagar o espírito e caluniar a razão, perseguir os sábios, opor-se aos progressos da ciência, são estes os verdadeiros pecados mortais, os pecados contra o Espírito Santo, aqueles que não podem ser perdoados nem neste mundo, nem no